Enquanto o Zé vai se preparando, antes de se preparar, a gente vai preparar ele espiritualmente, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Zé. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida do teu servo. Deus, nós sabemos que através da vida dele o Senhor pode falar aos nossos corações, assim como tem falado ao coração dele. Quando ele se preparou, quando ele abriu a sua Bíblia, quando ele fez suas pesquisas, para trazer nessa noite algo que venha do Senhor. Então, Deus, prepara os nossos corações possam estar aptos a receber aquilo que tu queres, não o que nós gostaríamos de ouvir, mas o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, seja com o teu servo nesse momento, que em nome de Jesus, ele possa ser usado grandemente nessa noite, e que possamos sair daqui, cada um de nós, preenchidos, reenchidos da tua graça, do teu amor e das tuas misericórdias. Em nome de Jesus, amém. As crianças, por gentileza, e as tias responsáveis podem estar se dirigindo a essa linha. A paz do Senhor a todos, boa noite a todos. Você está feliz com Jesus? Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Na verdade, é até um pensamento, prometo ser bem breve. E Deus tem colocado isso no meu coração há algum tempo. Na verdade, eu já ministrei isso aqui, que eu vou falar para vocês hoje nos jovens. E no dia que eu ministrei para os jovens ficaram alertas com isso, ficaram até meio assustados. Não quero que vocês fiquem assustados. Vocês estão bravos comigo? Não estão bravos, então dá um sorriso aí, ó. Estão muito sérios hoje. E eu acho que é uma necessidade, e quando eu falar desse tema com você, eu acho que você vai sentir. Claro que nós temos o Espírito Santo, nós aceitamos a Jesus, recebemos a Cristo em nosso coração. E quando eu falar desse tema com você, você logo vai sentir a necessidade. Você logo vai se sentir tocado, logo vai sentir a necessidade de cumprir aquilo que a palavra nos diz. Quem conhece o texto que está escrito lá em Atos 1:8? Vocês lembram? Mas recebereis, sabem? Mas recebereis o poder ao descer, quem? O Espírito Santo. Abram lá Atos 1:8. Esse é um texto que nós temos que, na verdade, abrigar nossos corações e, mais que isso, interpretá-lo de uma forma correta, ter ele de uma forma correta, uma forma que nos chame, que nos conduza, que nos impulsione, que vá nos impelir a fazer a vontade de Deus. Diz lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso está escrito em Atos 1:8. Você pode ler melhor em casa, você pode avaliar, olhar bem cada parte, cada trechinho desse texto. Esse texto de Atos 1:8, ele vai além de termos o Espírito Santo. Ele também traz algo sobre nós que é muito mais do que simplesmente manifestar os dons do Espírito. Deixa eu contar algo para vocês. Nós estamos aí numa caminhada há muito tempo, né? Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho mais antigo, um pouquinho mais velho. Eu já estive nessa igreja há muito tempo. Eu e o Zeca andamos junto, né? O Alexandre também não é tão novo assim. Então eu vou denunciando o povo aqui que não é tão novo. Então, houve uma época que nós estávamos na Igreja de Deus. Em 2001 nós saímos daqui. E foi uma época que chamou muita atenção. Houve uma repercussão muito grande e houve um advento, uma entrada muito forte da igreja neopentecostal. Quem já viu falar da igreja neopentecostal? A igreja que pregava muito sobre os dons espirituais. Em primeiro lugar, meus amados, para que fique claro, eu amo os dons espirituais estão na Bíblia, eles são verdadeiros. Falar em língua é de Deus, orar, curar é de Deus, isso deve acontecer na igreja. Expulsar demônios está escrito na Bíblia, é de Deus, eu amo essas coisas. Mas essa época se confundiu, houve um engano, as pessoas começaram a valorizar coisas que não deveriam ficar em primeiro plano. E quando se lia Atos 1:8 nessa época, já tinha pessoas caindo no chão, já falando em língua e já tentando, de alguma forma, demonstrar
que eram cheias do Espírito Santo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas de certa forma acontecia isso uma época. Vocês estão assustados? No final você vai entender o que eu quero dizer. Atos 1:8 diz que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E nessa época, quando se orava pela descida do Espírito Santo, e até hoje se faz em alguns lugares, as pessoas tomam a primeira parte só, que é receber o poder, e manifestam esse poder através da oração em línguas, através da cura, através de outras várias formas que os dons espirituais demonstram e são citados na Bíblia. Mas eu queria perceber com vocês e ler com vocês o texto direito, e diz assim, que recebereis o poder de descer sobre vós o Espírito Santo, e o que acontece depois disso? Nós nos tornamos o quê? Testemunhas. Amados, a questão de se receber o Espírito Santo, se receber o dom do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo como um poder divino sobre nossas vidas, ele vai além disso, de só manifestar os dons. Ele tem algo que nós devemos fazer. Ele nos traz algo, nos traz um mandamento. Nós temos que nos tornar testemunhas de Cristo, testemunhas vivas. É para isso que vem o Espírito Santo. É para isso que vem esse reforço sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, para que sejamos testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. É para isso que eu e você recebemos o Espírito Santo em primeiro plano, para ser testemunhas. Falar de Jesus, pregar sobre Jesus, anunciar a Cristo, viver como Jesus. É para isso que vem esse poder do Espírito. E os dons do Espírito, ele vem como um fortalecimento, ele vem como uma ferramenta para que ser testemunha se torne muito mais fácil, se torne muito mais evidente. Para que você tenha as ferramentas na mão, para que ao sair lá fora, ao encontrar pessoas necessitadas, ou as pessoas que vierem até nós no culto, na igreja, elas possam receber a cura, elas possam receber a libertação. É para isso. Mas em primeiro lugar nós temos que apregoar, nós temos que apresentar a Cristo. Nós temos que viver Cristo para essas pessoas. Então, eu lembro que foi uma loucura na época. Pessoas esvaziaram as igrejas tradicionais. E as igrejas tradicionais não podiam nem ver esse texto. Eu lembro disso. Atos 1:8 era perigoso ler nas igrejas. Por quê? Porque as pessoas, elas tinham uma igreja como uma igreja mais tradicional, que não orava em línguas, que não pulavam, que não faziam algumas coisas que a igreja neopentecostal fazia, como uma igreja fria, que não tinha o Espírito Santo. Também é uma forma errônea de se pensar. E a igreja tradicional, ela começou a ficar com medo de perder seus membros, ficou com medo de que isso fosse pregado, que pessoas de fora viessem pregar e demonstrar e até denunciar que não havia o Espírito Santo nesse local, ou em outros locais, em igrejas tradicionais. Mas eu digo a vocês, vai muito além disso. Vai de nos tornar testemunhas. Eu quero ler com vocês mais alguns textos e quero reforçar essa questão com você. Primeiro, esse engano que aconteceu. Não sei se você... Eu não quero ler esse texto, você já deve ter lido o texto de Atos 8 também. Aconteceu o quê? Quando começou esse mover do Espírito lá em Jerusalém, onde os homens começaram, Pedro, os outros apóstolos começaram a pregar, começaram a curar, começaram a impor as mãos sobre as pessoas, começaram a receber o Espírito Santo. Chegou um homem chamado Simão, e ele era um homem mágico. Pense, uma pessoa mágica, né? Um circo, você vê as pessoas que são treinadas para aquilo, elas chamam a atenção. E ele ganhava vida com aquilo, ele chamava a atenção com aquilo. Logo, ele recebeu lá a sua orientação, ele recebeu o Espírito Santo. Não havia recebido o Espírito Santo, mas começou a seguir. E ele viu que Pedro e os outros apóstolos começaram a impor as mãos sobre as pessoas, começaram a receber o Espírito Santo e a ter esse poder. E ele achou legal aquilo, achou bonito. Então ele entendeu de uma forma errada. Ele falou: se eu tivesse poder aí, eu vou ficar popular. Eu vou melhorar a minha vida. Mas com uma ideia errada. Pense bem, ele queria não o poder para abençoar a vida das outras pessoas, não queria o poder para ser testemunha de Jesus, queria o poder apenas para um benefício próprio dele, chamar a atenção, ter muito mais evidência no meio onde ele estava. E Pedro fala: não, se você quer dessa forma, então sai, se livra desse demônio, se livra desse Satanás que está te dando essa ideia. E acontece muito por aí. Estão vendendo, eu não estou dizendo que a igreja que manifesta, que tem muito isso, muito evidente isso, todas são assim, claro que não. Nós temos que buscar isso, eu busco por isso. As melhores experiências que eu tive foi quando o Espírito Santo me tomou.
e que eu pude orar em outras línguas, e que eu pude orar por pessoas enfermas, anunciando a cura. Mas por aí se prega que é só isso. As pessoas vão nas igrejas, recebem o Espírito Santo, recebem o poder, num domingo como hoje, e saem no outro dia, e aquilo não serve de nada. A vida continua no dia a dia, as pessoas caminham de forma normal no dia a dia, e aquilo que foi recebido ali na igreja, foi só ali naquele momento. E as pessoas parece que dentro de uma cultura religiosa agora, dentro da igreja que se instalou, as pessoas buscam aquilo para demonstrar ali mesmo, no meio onde estão. Olha, fulano é cheio do Espírito. Olha, fulano, esse anda em santidade. Amados, não é dessa forma que se avalia a vida das pessoas. Pela forma como ela manifesta o poder dentro da igreja. Não. É uma vida reta lá fora. A Bíblia nos fala que no mundo passais por aflições. No mundo, nós passamos por aflições. É lá no dia a dia que nós vamos mostrar se nós temos a Cristo, se nós recebemos, se nós mudamos mesmo de fato as nossas vidas. Então assim, deixando bem claro isso, eu quero partir para uma outra parte, que é a parte que eu quero falar mesmo na mensagem, a respeito de uma responsabilidade que nós temos agora. Nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor Salvador, amém? Nós recebemos então esse poder, nós recebemos então o Espírito Santo que fala em nossas vidas, que nos conduz, amém? Só que com isso veio uma grande responsabilidade na sua vida, de ser testemunha de Jesus. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre ser testemunha de Jesus. É interessante que quando você dá a oportunidade a uma pessoa testemunhar na igreja, e era um momento que eu gostava muito, eu vim de uma igreja da Quadrangular, vocês devem ter conhecido, conhecem, que é uma igreja bem conhecida. Minha avó me levava na igreja, o momento que eu mais gostava era um momento de testemunho, onde as pessoas chegavam ali na frente e começavam a contar, Deus fez isso na minha vida. Eu lembro que tinha uma mulher, ela tinha um problema com um demônio mesmo na vida dela. Que ele fazia, isso me impressionou na época, ele pegava a mão dessa mulher, a mulher queimava a mão na chapa do fogão a lenha, imagine isso. Ela colocava a chapa, obrigada pelo demônio, e ela foi liberta disso. Oraram por ela, foram na casa dela, expulsaram o demônio. Eu me lembro que isso me impactou na época. E eu via vários depoimentos de pessoas que foram libertas, casamentos restaurados, e era a coisa que mais me chamava a atenção. Isso quando acontecia dentro da igreja. Mas o testemunho, o cunho do testemunho que eu quero falar hoje, não é esse testemunho a qual se dá a oportunidade da igreja e a pessoa vem aqui e testemunha do que Deus fez para pessoas crentes. Eu quero falar de um testemunho mais forte ainda, que é lá fora. Um testemunho para salvar a vida das pessoas. Esse testemunho existe, esse testemunho tem que ser mais forte, mais evidente nas nossas vidas. Esse testemunho tem que trazer restauração para a vida das pessoas lá fora, impactar as vidas das pessoas lá fora. A Bíblia fala: e sereis minhas testemunhas. É um mandamento, então a responsabilidade veio e você tem que cumpri-la. Tem um texto lá, eu também quero só comentar com vocês, meu carro-chefe hoje é Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas. Os outros textos, como eu quero falar bastantinha coisa hoje, já ficaram assustados, né? Não vou até meia-noite, vou só mais uma horinha aí, tá bom, né? Vocês me aguentam aí. Em João 1, fala sobre o verbo, né? Que era Jesus. O verbo estava com Deus, se tornou carne, e tem um determinado trecho lá que fala bem assim: que veio para que era seu, Jesus, mas os seus não o receberam. Mas tantos aqueles que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É interessante essa parte que diz: veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Existem duas formas de uma pessoa não receber a Jesus. Duas formas. Uma, a pessoa fala: não vem com esse papo de crente. Já falou de Jesus para alguém? O cara fala assim: não, para aí. Eu não sou obrigado a ouvir você falar de uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito na Bíblia. Já falei para muitas pessoas que me falaram isso. Olha, você chega com a tua fé, chega alegre, chega feliz e tenta expor a tua fé, a tua experiência, e a pessoa fala: não, olha, para por aí. Eu acredito em outra coisa, você acredita nisso, fica com isso para você, e eu caminho dessa forma aqui. Alguém já passou por isso? Pessoas relutando, pessoas não aceitando, pessoas até banalizando de certa forma, pessoas usando acontecimentos que acontecem dentro da própria igreja e esculachando você. Não, o que é isso? Olha só o que aconteceu lá com o Marcos Feliciano, olha o que aconteceu com o fulano de tal, olha só o que estão fazendo, olha aquele pastor ladrão que roubou, olha aquele pastor que estuprou, a própria igreja católica sofrendo retaliação por causa de alguns padres que foram mal na sua conduta. E a nossa fé não, mas aquilo que nosso testemunho começa a ficar enfraquecido com isso.
Porque as pessoas começam a relutar muito mais, elas têm força agora. Então, a primeira forma de se resistir a Cristo, ao teu testemunho, é a pessoa ignorar. Mas existe uma forma que é pior ainda. Como que a pessoa não pode receber o Espírito Santo? Além disso, é nós nos omitirmos a entregar a elas. A pessoa passa, a pessoa está com a vida totalmente destruída, simplesmente nós temos algo que pode sanar, temos algo que pode construir de volta a vida de uma pessoa, pode tirar a vida de uma mãe, uma mãe, tirar o filho das drogas. E nós simplesmente calamos nossa boca, talvez por vergonha, talvez porque nós nem temos tanta fé assim. Simplesmente nosso testemunho não é entregue. Veio para o que era o seu, mas o seu não o receberam. E muitas vezes esse não receber é de nós não entregarmos, ocultarmos. Está aqui a verdade. E simplesmente, em vez de nós entregarmos essa verdade, a gente esconde, se omite, não entrega. Isso é o pior de tudo. A responsabilidade está na minha mão, na sua mão. Ah, mas é o pastor que tem essa responsabilidade. Não, senhor. Não, o pastor que providencia lá de ir na casa de fulano, de orar por fulano. O pastor que ligue para fulano que sumiu da igreja, ou para fulano que está lá com a vida totalmente destruída. Não, eu não vou fazer. É o pastor que tem que fazer. O pastor ganha para isso. O pastor que providencia as condições para isso. Eu não vou fazer. Eu já vou na igreja, eu já dou o dízimo, eu já faço a minha parte. Será que é assim que deve funcionar? Se nós pensamos assim, nós não somos igreja. Porque igreja, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Nós estamos aqui nessa estrutura, mas essa estrutura não quer dizer nada. Você pode sair daqui e chegar na sua casa e tudo que você ouviu aqui, tudo que você percebeu aqui, tudo que o Espírito Santo falou, pode simplesmente se perder. Você pode esquecer. Então, a responsabilidade é nossa. Como ser, então? Deixa eu falar algo antes dessa responsabilidade para você. Você sabia que todo projeto de Deus, todo projeto de uma pessoa, da vida de uma pessoa... Quem tem projetos aqui? Eu sei que todos têm projetos. Você tem um projeto, você quer construir uma casa, você quer ter um carro, você quer que a tua família seja feliz, você quer estudar, você quer fazer uma faculdade... Você quer ganhar bem, você quer ter um bom trabalho, você quer ter filhos, você quer casar. Todo projeto da vida de um homem que não estiver estabelecido em cima de João 3,16, quem sabe que está escrito João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo projeto que não estiver apoiado nesse versículo, porque o versículo fala de vidas, fala de almas, fala de Deus, o próprio Deus está entregando a Jesus. Esse projeto não está no coração de Deus. Ah, tá, mas então agora eu tenho que virar pastor. Não é nada disso. Simplesmente, uma pessoa que ama a Deus, que tem um reino estabelecido dentro dela, ela projeta sempre pensando na vida do esposo, na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida dos amigos, servir ao próximo, servir no trabalho. É assim que é, servindo a vida de pessoas, porque João 3,16 mostra uma vida de servidão, mostra a vida de Deus entregando o seu Filho por vidas. Então quer dizer que se eu não valorizo essas vidas que foram compradas pelo sangue de Cristo, quer dizer que eu estou desdenhando todo esse sacrifício que foi dado na cruz, foi feito na cruz. Então João 3,16 fala primeiramente do amor incondicional de Deus. Depois ele fala do sacrifício de Jesus na cruz com todo o sangue derramado, vertido lá. Nós vamos ter a ceia representa isso. E depois fala do quê? A Bíblia fala no final, porque todos aqueles que nele crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Fala da situação de uma pessoa que não crê em Cristo. O que é? Se a pessoa que crê tem a vida eterna, uma pessoa que não crê, ela vai ter vida eterna em outro lugar, no inferno. E isso é verdade. A Bíblia nos expõe isso, a Bíblia nos mostra isso. Então, tamanha a nossa responsabilidade de ser testemunha às outras pessoas, testemunharmos a nossa vida a outras pessoas e trazermos essas pessoas a crerem em Jesus. Quantos aqui tem toda a família convertida? Todo, parentes. Está entendendo como é que está a coisa? Você sabia que essa pessoa que não crê em Jesus, que não recebeu a Jesus, ela está fadada ao inferno? Está entendendo o tamanho da responsabilidade? Não é um peso, é uma responsabilidade, é diferente. É você ter capacidade, porque a responsabilidade é dada a quem tem capacidade. Se teu pai, se tua mãe, se teu filho, se tua avó, se teus amigos não estão aqui, não creem em Cristo, não estou dizendo dentro da igreja, estou dizendo com Cristo.
aceitando a Cristo, não estão crendo em Cristo, não creem na palavra, porque a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles estão fadados ao inferno. Então a responsabilidade nossa, sim, não é só do pastor. Sabe, não é o tipo de mensagem terrorista que é para amedrontar, por medo na vida de vocês, por medo no coração de vocês. Não, é para acender uma chama aí de responsabilidade, acender uma vontade, sabe, de sair daqui, amados. Não é sair daqui e ir para casa, eu cumprir meu dia de culto. Como é que é o nome da palavra que você falou, Alexandre, que se usa assim, litúrgico, né? É uma parte litúrgica aqui, que a gente muitas vezes tem que cumprir a parte litúrgica de tudo. O pastor vem, abre a Bíblia, eu leio a Bíblia, o pastor fala o texto, eu dou glória a Deus, eu levanto minha mão, na hora do culto eu levanto minha mão e dou glória a Deus. Acabou isso aí, eu vou para casa e a vida continua. Isso não é cristianismo. A vida continua com Jesus, a vida continua vivendo os princípios da palavra. Né? Como ser essa testemunha então? Eu quero passar 3 passos para vocês, e é muito simples. Como podemos nos tornar testemunhas? Você pode até marcar aí num caderno, pega aí uma canetinha, marca ali no canto da Bíblia. Primeiro você tem que ter intimidade com Jesus. Por que tem que ter intimidade? Porque muita gente fala intimidade com Jesus, virou um chavão tão grande isso aí, né? Intimidade com Jesus, tem que, nas músicas falam muito intimidade com Jesus. O que é intimidade com Jesus? O que é ter uma intimidade com uma pessoa? É a mesma coisa. É você conhecer essa pessoa. Se você me perguntar da minha esposa, o que ela gosta de comer, até que hora ela dorme, onde ela trabalha, quantas vezes por semana ela trabalha, onde ela nasceu, a idade dela, que dia ela faz aniversário, eu sei. Por que eu sei disso? Porque eu tenho intimidade com a minha esposa. Eu sei de tudo, ela sabe de tudo de mim. Com Cristo é a mesma coisa, com Jesus, nós temos que saber tudo dele. Nós temos que ter ele como nosso amigo íntimo. Com Adão lá no Jardim do Éden, era face a face com Deus. A Bíblia diz que Deus ia na viração do dia e tinha com eles, se conheciam. É interessante que muitas pessoas, né, eu acho legal até as pessoas leem lá os livros como é que é, os heróis da fé, é isso, né, que fala, né, os heróis da fé. É bonito, você se inspira, né? É bonito ver o que eles passaram. Eu esqueci o nome daquele cidadão lá que orou tanto de joelho que chegou a marcar o chão do quarto dele. É uma vida linda, né? Mas para uma pessoa o que vai importar, na verdade, não é a vida dele. É a tua vida com Jesus. É o teu testemunho com Jesus. Se Pedro entrasse, pensa Pedro que entrando ali com aquelas vestes dele, não sei como que ele entraria ali. Pedro entrasse agora, o que ele ia falar para você? Ele ia abrir a Bíblia aqui, ia dar um sermão para a gente? Não, amados, porque nós temos que viver assim, porque a palavra... Não, ele ia falar simplesmente o que aconteceu na vida dele. Ele ia falar assim, ó, aquele dia eu estava lá no mar da Galileia e começou um grande temporal e Jesus mandou entrar na água, eu entrei na água e o papo se torna interessante. E tinha algumas testemunhas, viram ele, né João, né? E ele começar a perguntar, ia começar a contar aquilo com um entusiasmo tão grande porque ele passou por aquilo. Isso é ser testemunho. Tem intimidade. 3 anos da vida de Jesus no ministério, eles passaram lado a lado com Jesus, dormiam, comiam, andavam junto. Andaram numas erradas aí, né, com Jesus. Umas erradas não porque Jesus fez coisa errada, mas porque os guardas queriam prenderem. E só no momento quando Jesus foi preso que eles saíram, que eles sumiram. Mas até ali eles andaram com Jesus, sabiam tudo de Jesus. Se você não tiver a tua experiência com Jesus, você não vai ser testemunha. Eu digo para você, você precisa disso. Você precisa ter intimidade com Cristo. Na leitura da palavra, na tua oração, no teu momento devocional com Deus. Não faça devocional nem ore por estatística, não. Eu vou orar tantas vezes por dia porque tem que orar assim, eu tenho que fazer jejum porque tem que fazer jejum. Não, por amor a Cristo. É assim que tem que ser. A vida de um cristão tem que ser assim. Então, em primeiro lugar, intimidade com Cristo, intimidade com Jesus. E isso só se busca dessa forma. O segundo é viver nos princípios da palavra, né? Deixa eu só mostrar algo para vocês. Nosso viver no dia a dia mostra o testemunho verdadeiro da nossa conversão. Está entendendo? É isso. Simples assim. Não é tão simples porque, amados, nós temos as obras da carne, estão em nós e nós vivemos neste mundo. Nós somos influenciados muitas vezes. Nós somos influenciados a ter raiva. Nós somos influenciados a ter inveja. Nós somos influenciados a ter aquele tipo de sentimento que está tudo descrito lá em Gálatas 5:20, 5:19. A partir do 5:19 você vê lá. Toda aquela nojeira está na nossa carne. É a nossa vontade. Paulo mesmo fala que ele vive nesse corpo, um corpo de imundícia, que tende a muito mais. Eu sempre falo que
Nós estamos aqui, o Espírito Santo ele tem uma leve desvantagem, me entenda o que eu estou falando. Porque você vive num mundo onde as pessoas, elas colocam, expõem a toda hora. Eles estão ali te massacrando com isso, a TV te massacra com isso. Com as coisas que a tua carne gosta. E você está num lugar onde as pessoas vivem, onde as pessoas te causam alguma coisa, algum tipo de sentimento que incita as obras da carne. E nós temos que andar, então, no Espírito, dentro da palavra, vivendo os princípios da palavra, senão não tem condições. Eu não estou dizendo agora para você virar santarrão, não. Simplesmente você ter noção, ter essa consciência de que temos que viver os princípios dessa palavra agora. Né? E no dia a dia, é ali no teu casamento. É interessante, amados, mas assim tem casamento se desfazendo, a gente nem vê. Está lá dentro, tem casamento que acaba, sabe por quê? Por causa de uma pasta de dente, uma escova de dente jogada, uma toalha molhada na cama, já viu isso? Por quê? Porque são coisas, falta de respeito, que vão minando a falta de respeito dentro do casamento, com o esposo, com a esposa, coisas simples. É engraçado que daí vem o cidadão lá e fala assim, por que você separou da tua esposa? Porque eu deixei a toalha molhada em cima da cama. Mas não foi só aquilo foi a gota d'água. Eu já vi casos de homens, olha, é verdade. A mulher querendo separar do cara porque o cara tinha um fedor na boca. Coisa séria. O cara não arrumava um dente que ele tinha lá, tinha um mau hálito terrível, a mulher pedia pro cara fechar o dente, o cara... Tá entendendo que são coisas assim que... E é no dia a dia, amando o próximo. Se preocupar com a esposa, vai lá e tampa o dente, fica bonito. Põe um pinho-sol na boca, igual o outro fala, e dá um enxágue na boca ali e vai ficar com um bom hálito. Coisas pequenas que nós temos que viver no dia a dia, de honestidade, no trabalho, sabe? Não seja o último, o primeiro a sair. Seja o primeiro a chegar e o último a sair. O patrão virou as costas lá e agora começa a dar corpo mole. Isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa de cristão, não é testemunho. E simplesmente às vezes você está lá na hora, às vezes são os piores. Uma vez um colega nosso lá falando que os piores funcionários que eles tinham são os que se diziam crente. Porque o cara tinha uma conduta totalmente terrível dentro do lugar. Nós temos que demonstrar algo diferente. Sermos trabalhadores, sermos pessoas honestas naquilo que faz. E assim é para honrar Cristo mesmo, e também por boa conduta, por ser cristão, por ser cidadão também. Você viu como é que está o trânsito hoje? Eu decidi algo na minha vida, eu vou parar para as pessoas passarem. O trânsito já está terrível, gente. Ninguém deixa o cara, ou às vezes tem uma fila de carro, o cara está aqui trancado. Ninguém deixa o cidadão passar. Servir ao próximo é você dar um espaço, sabe? Recua, deixa o teu carro aqui, deixa aberto aqui a hora que tiver uma passagem ele passar. Coisas simples. Isso é um testemunho bom. São coisas simples, não é vim aqui na igreja e agora estou lendo a Bíblia e já li todo o Velho Testamento, agora só falta o Novo, já estou terminando o Novo, falta o Velho, sei lá. Né? Antigamente a gente, eu era das salinhas aqui, das ovelhinhas de Jesus, tinha as ovelhinhas de Jesus, agora acho que não tem mais essas salinhas. E daí tinha que decorar uns versículos para ganhar uns quadrinhos lá. Eu decorava o versículo para ganhar um quadrinho. Mas não é para isso. Não é por estatística. É para viver bem. Como é que a gente serve? Os filhos. Como é que é com os filhos? A gente dá tempo para os filhos? Né? Existem mães que trabalham de noite, pai que trabalha de dia. E daí são permissivos. Daí deixa os filhos arrebentar com a casa, porque, não, já que eu não estou com ele, eu vou deixar ele fazer o que ele quer, sabe? Às vezes não fala assim, mas está internalizada aquela permissão, e acaba com o filho, estraga a educação do filho. Nós chegamos em casa muitas vezes ali, arrebentado, cansado do trabalho. Lá vem as meninas montando nas costas lá, né, pulando, brincando de cavalinho, e você não aguenta, mas tem que brincar. Vamos lá então. Sai lá fora, lá, pai, vamos lá me olhar andar de bicicleta, tem que ir lá fora andar de bicicleta, cuidar. Mas é isso que é servir. Está entendendo? Nessas pequenas coisas. Agora passa um vizinho, está lá berrando. Porque você não presta, seu miserável. Aquelas, né? Chuta o cachorro, chuta o gato voa dessa altura lá de dentro. Todo mundo, porque você não aguenta. Porque você não tem essa conduta. Está entendendo? Tem que ter paz no lar. Mulheres, quando o marido chega em casa, sabe, prepara o ambiente lá para ele. Né? Eu vou falar depois com os homens aí, né? Prepara lá. Faz uma comidinha gostosa. Né? Tinha um amigo meu que falou, agora estou indo para casa comer aquele feijão azedo que minha mulher vai me dar. Pensa nisso. Feijão azedo que minha mulher vai me dar. Por quê? Sem cuidado. Aí não sabe por que o marido prefere ir passar no bar. Eu não estou, de forma alguma, não estou defendendo quem faz isso. Mas o cara prefere beber uns goró lá, anestesiar a boca para depois comer o feijão azedo.
Dá uma cozinhada na boca ali com cachaça, uma 51 lá, sei lá o que é, porque é uma boa ideia, né? E depois voltar para casa. Pensa, né? É a situação assim que a gente tem visto. Uma vez um amigo meu disse assim, ele levantava às 5 da manhã para ir trabalhar. Daí a esposa dele acordou de madrugada e falou, amor, te amo. Ele falou, se dane, eu tenho que trabalhar do mesmo jeito. Pensa. Isso é tipo de vida que se leva? Chegava no trabalho, reclamava o dia inteiro da mulher. Não sei como é que aquela mulher, acho que a orelha pegava fogo. Tanto que ele falava mal da mulher. Falava, cara, não faça isso. Não seja assim, sirva a tua mulher. Mas como você vai falar de uma coisa de serviço e o cara não tem no coração aquilo? Ele quer ser servido. E muitas vezes os crentes estão com essa conduta de ser servido, não, tem que me aceitar o jeito que eu sou. Sabe? Tem que aceitar a forma que eu vivo. Meu temperamento é esse, eu não mudo. Eu vivi assim até hoje, meu pai me ensinou assim, vai ser assim daqui para frente. Está entendendo? E tem pessoas no mundo que são mais educadas que pessoas de dentro da igreja. Isso é feio. É feio para nós. Nós temos que, a Bíblia diz que o mundo aguarda que os filhos de Deus, aqui os filhos da luz, manifestem a glória de Deus. De que forma? Será que nós vamos sair com o rosto brilhando lá fora? Vamos sair com a Bíblia pregando para todo mundo? Não é assim. Eu conheço pessoas que têm casas simples assim, e as pessoas gostam de ir na casa porque é uma casa boa, aconchegante, no sentido a paz que reina ali dentro. A paz que tem ali dentro, sabe, tem pouquinhas coisas, pouquinhos móveis velhos, mas bem limpinhos, cuidados, poucos panos, mas panos bem cuidados. Pessoas que nós já conhecemos, que dentro de casa, o chão não tinha piso, era terra, era piso, era chão batido. Sabe? Para entrar dentro da casa da pessoa, você tinha que se abaixar, porque a porta era tão baixinha que você tinha que se abaixar para entrar. Mas você entrava lá dentro, a pessoa... Eu vou servir para você um pão com banha. Já comeu pão com banha? Gostoso, né? Você passa uma banha no pão assim, frita ele na frigideira. Não, vou dar para você isso aí. E você vê, sabe, aquela vontade de servir, aquela vontade de ajudar. Sabe, aquela vontade de que a pessoa se sinta bem. Aí você vai na casa de algumas pessoas, daí aquela casa bonita, cheia de móveis, o carrão na garagem, mas um inferno. E são crentes às vezes. Aí você passa lá por fora, lá está aquela gritaria, está aquela bagunça. Daí quando você vai ver, passam uns anos, fulano se separou de fulana, o filho está nas drogas. E daí quem olha essa casa, fulano está indo na igreja. Por que eu vou na igreja para ter uma vida assim? Está entendendo, amados? Está entendendo que não é aqui que o negócio rola? Não é aqui que o negócio acontece? Não é aqui. Não é que. Vocês estão me ouvindo aqui hoje? Igual o Alexandre fala, a parte litúrgica da coisa, né? Tem que ter um pastor aqui ministrando. Tem que ter, nós fomos chamados para isso, estamos aqui, a gente quer expor a palavra, vocês precisam ouvir. Mas a questão é que não acaba aqui, começou aqui. Entra do coração, vai lá fora. Sabe, tudo isso, o Espírito Santo agora, que mas recebereis poder a descer sobre vós, esse poder que você recebeu, leva para o campo. É um campo de batalha lá. Leva para lá, é lá que você vai ter que usar isso aí. Sabe, quando você estiver passando, sabe, aquela questão de compaixão, tudo